É uma alegria poder estar com vocês nessa noite, especialmente com a União Auxiliadora Feminina desta igreja, celebrando os seus 61 anos. E nós louvamos a Deus por isso. As mulheres têm um papel importantíssimo no trabalho congregacional. E uma igreja forte também se faz com mulheres fortes. E nós louvamos a Deus pela vida da União Auxiliadora Feminina dessa igreja. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Não, tá tranquilo. Obrigado. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, eu leio do verso 38 ao verso número 42. Eu pensei muito sobre o que pregar essa noite. E ontem eu demorei a dormir um pouco e vários textos passeavam pela minha cabeça, mas desde que a Wilma mandou mensagem para mim, esse texto que eu vou pregar hoje está no meu coração e eu entendi que eu deveria expor essa passagem aos irmãos na noite de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 10, eu leio do verso 38 ao verso de número 42. Diz assim a palavra de Deus: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aqui a leitura da palavra de Deus, que o Senhor aplica ao nosso coração a sua palavra nessa noite. Meus amados irmãos, nós vivemos em uma época marcada por uma incessante desejo de controle. Nós queremos controlar nossos horários, nós queremos controlar os nossos compromissos, nós queremos controlar os nossos resultados, nós queremos controlar as nossas finanças, a nossa família e até mesmo o nosso futuro. A sensação de ter tudo sob controle tornou-se sinônimo de segurança, enquanto perder o controle tornou-se motivo de ansiedade e medo. Talvez seja esta a razão porque nós vivemos tão cansados. Estamos constantemente tentando sustentar pesos que nunca fomos chamados a carregar. Corremos de uma atividade para outra, acumulamos responsabilidades, lidamos com pressões cada vez maiores e muitas vezes transferimos essa mesma lógica para a nossa vida espiritual. Passamos assim então, meus amados irmãos, a acreditar que nossa relação com Deus é medida pelo quanto fazemos, produzimos ou realizamos. O problema, meus amados irmãos, é que nessa correria nós podemos continuar perto de Jesus e ao mesmo tempo não desfrutar de uma comunhão íntima com Ele. A passagem que nós lemos nesta noite nos leva para dentro de uma casa comum. Um momento singelo, simples. Não há multidões aqui, não há milagres, não há confrontos públicos. Apenas Jesus sentado ensinando e duas irmãs reagindo ao ensino de Jesus de maneira completamente diferente. Marta está ocupada, Maria está aos pés do Senhor. Marta está preocupada em fazer algo para Jesus. Maria está preocupada em estar com Jesus. Marta tenta administrar tudo à sua volta. Maria está simplesmente rendida diante daquele que governa todas as coisas. O que está diante de nós aqui, meus amados irmãos, não são duas atitudes, mas dois corações que estão sendo expostos pela pessoa bendita de Cristo Jesus. De um lado, encontramos a inquietação de alguém que tenta manter as rédeas da sua própria vida. Do outro, encontramos a rendição de quem reconhece que é Cristo que deve ocupar o trono. Meus amados irmãos, toda a verdadeira experiência com Cristo nos leva a uma decisão. Quanto mais enxergamos a sua glória, mais somos conduzidos à humildade. Quanto mais reconhecemos sua majestade, mais entendemos qual é o nosso lugar diante de Cristo. O Evangelho, meus queridos, o Evangelho não nos conduz ao trono. O Evangelho nos conduz aos pés
daquele que eternamente ocupa o trono. E é pensando nisso, eu queria falar com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema. O tema que me foi proposto, entre o trono e o chão. E eu quero fazer isso a partir de 3 considerações. A primeira delas é que entre o trono e o chão, nós lutamos para permanecer no controle. Você vai ver isso comigo no verso 40. Em segundo lugar, minha segunda consideração hoje é que entre o trono e o chão, nós encontramos o nosso lugar. Você vai ver isso comigo no verso 39. E por fim, a minha terceira e última consideração sobre esse tema, entre o trono e o chão, em terceiro e último lugar, é que nós recalibramos o coração. Você vai ver isso comigo nos versos 41 e 42. Meu objetivo, portanto, é expor cada uma dessas minhas divisões feitas a partir do texto e, ao concluir aqui a nossa mensagem nessa noite, trazer algumas aplicações ao meu e ao seu coração. Queira Deus nos abençoar enquanto nós estudamos a sua palavra. Então vejamos, em primeiro lugar, entre o trono e o chão, nós lutamos para permanecer no controle. Coloque seus olhos no texto e leia comigo o verso de número 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Entre o trono e o chão, nós lutamos para permanecer no controle. Meus amados irmãos, a narrativa não dá muitos detalhes, mas provavelmente o Senhor Jesus estava acompanhado dos seus discípulos, dos seus 12 discípulos, ao se hospedar na casa de Marta. A fim de atender o convidado de honra, logo Marta tratou de providenciar a melhor recepção possível. E é interessante notar, meus queridos, que a hospitalidade é uma marca da verdadeira espiritualidade. E a julgar aqui pelos relatos do Evangelho de João, no capítulo 11, os versos 17 a 27, ou até mesmo no capítulo 12, os versos 1 e 2, fica claro para nós que esta família, a família de Marta, Maria e Lázaro, era muito querido pelo Mestre, e a recíproca dessa família para com o Mestre era totalmente verdadeira. É importante frisar aqui, meus queridos, que o problema do nosso texto não foi o serviço. O problema do nosso texto não é trabalho. O problema do nosso texto não são os afazeres domésticos. Não, meus queridos. O problema do nosso texto é uma mudança interior que ocorre enquanto Marta servia. A expressão grega que é traduzida aqui como agitava-se sugere alguém levada ou alguém puxado em várias direções. Essa mesma expressão vai aparecer quando Paulo vai se referir à imaturidade cristã como um menino que é levado por todo e qualquer vento de doutrina. Então preste atenção no que o texto está dizendo. O texto está dizendo que não é o trabalho que atrapalha Marta, mas a inquietação do coração que faz com que ela perca o foco. E aqui 2 fatos são dignos de nota. Primeiro, há uma irritação relacional. Marta diz no verso 40, o Senhor não se importa. Marta aqui, ao se dirigir a Jesus, faz uma reclamação quanto à postura da sua irmã. Sua distração foi suficiente para gerar aqui uma comparação e levar Marta a murmurar contra a sua própria irmã. Mas em segundo lugar, há aqui uma busca por legitimidade. Diz Marta a Jesus, diga-lhe que venha me ajudar. E aqui está o absurdo do texto. Marta está querendo mandar até em Jesus. Aqui está o absurdo do texto. Marta quer mandar em Jesus. Mas perceba que Marta quer mandar em Jesus buscando o apoio de Jesus. O que Marta deseja é que o Mestre valide a sua agenda, apoie a sua reclamação. Meus amados irmãos, o problema de Marta não era o serviço, mas a tentativa de controlar toda a situação, controlar a sua própria irmã e controlar até mesmo o Mestre. Meus amados irmãos, a busca por controle nasce de um coração distraído e ansioso. Sempre que nós tentamos colocar Cristo a serviço das nossas prioridades, estamos tentando ocupar um lugar que não nos pertence. Todas as vezes que tentamos fazer Cristo, satisfazer ou atender às nossas necessidades, estamos tentando ocupar um lugar que não nos pertence. O controle da situação não está nas nossas mãos. Os rumos da nossa vida não estão nas nossas mãos. Mas se tem alguém que ocupa o trono, esse alguém não é você.
é Jesus Cristo. O trono é dele. O trono é dele. Como diz uma frase que eu vi esses dias, o túmulo pode estar vazio, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Está ocupado. Então não é Marta que deve controlar a situação. Não é Marta que deve ordenar a Jesus, mas é Cristo que tem o governo, a soberania e a autoridade sobre toda e qualquer situação. Meus amados irmãos, quando nós tentamos fazer Cristo a servir as nossas prioridades, em vez de seguir a sua agenda, nós queremos que Cristo se encaixe na nossa agenda. A pergunta que nós temos que fazer nessa noite é se você está tentando envolver Jesus na sua agenda, ou se você está se submetendo à agenda que é de Jesus. Dia desses eu estava conversando com a mocidade da nossa igreja e dizia a eles o seguinte: eu não consigo entender esse linguajar dos crentes assim, Jesus quer o melhor, Jesus quer a prioridade da sua vida. Não, ele não quer a prioridade, ele não quer o primeiro lugar, ele quer toda a sua vida. Ele não quer o melhor, ele quer tudo. Ele quer tudo. É ele que quer controlar, é ele que é o Senhor. E perceba que o que está acontecendo com Marta é o inverso. Marta quer controlar até mesmo o Senhor. Meus amados irmãos, ao tentar permanecer no controle, nós podemos experimentar um afastamento silencioso. Nós começamos a nos afastar de Jesus, nós começamos a reclamar de Jesus. Ao tentar permanecer no controle, nós corremos o risco de perder Jesus dentro da nossa própria casa. Você percebe isso que está acontecendo no texto? Tipo assim, não era... Pensa aí numa pessoa bem famosa, bem famosa. Não era essa pessoa. Era o Senhor Jesus que estava na casa de Marta. Ela tinha razões e motivação suficiente para preparar uma excelente recepção. Mas quando a gente tenta permanecer no controle, nós perdemos o foco e perdemos Jesus de vista. É isso que acontece com Marta, meus queridos. Quando nós tentamos permanecer no controle, nós corremos o risco de perder Jesus dentro da nossa própria casa. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com a correria diária. Não permita que a agitação deste mundo frenético faça com que você tire os olhos da pessoa mais importante da sua vida. Se chama Jesus Cristo. Não torne Jesus apenas um coadjuvante na sua vida. Porque quando Jesus se torna apenas um coadjuvante na nossa vida, nós perdemos o foco. Sabe por quê, meus queridos? Porque o nosso coração nunca foi criado para governar. O nosso coração nunca foi criado para governar. O nosso coração foi criado para se submeter ao Rei. Entre o trono e o chão, nós lutamos para permanecer no controle. Mas em segundo lugar, entre o trono e o chão, nós encontramos o nosso lugar. Lê comigo o verso 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Em segundo lugar, entre o trono e o chão, nós encontramos o nosso lugar. Meus amados irmãos, ao que parece, assim que entrou na casa de Marta, Jesus começou a ensinar. Marta, inquieta, procurava dar conta de todo o serviço, enquanto Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Ao ouvir a reclamação de Marta a respeito de sua irmã, Jesus afirma que Maria, no verso 42, escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Meus amados irmãos, Maria escolhe o chão não porque seja inferior, mas porque reconhece quem está diante dela. Maria, meus queridos, escolheu aquilo que nunca lhe seria tirado, diz o texto, a própria comunhão com Cristo. E perceba, meus queridos, estar assentado, ou assentada no caso de Maria, estar assentada aos pés de Cristo não é sinônimo de passividade, mas é o sinal claro da submissão ao discipulado de Cristo. O que eu estou querendo dizer, meus queridos, é que a rendição reconhece a autoridade de Cristo. Quem fala no texto é Jesus, quem ouve é o discípulo. Meus queridos, ninguém aprende enquanto não entender e reconhecer a autoridade daquele que ensina.
Ninguém aprende sem antes entender e reconhecer a autoridade daquele que ensina. Ao sentar para ouvir atentamente as palavras de Jesus, Maria estabelece o foco e a ordem correta das coisas. Maria prioriza a comunhão. Ela prefere escutar o ensino do que ser tomada pela inquietação. Maria entende que antes de servir a Cristo, ela precisa ser instruída por Ele. Eu acho bonito o nosso texto, meus queridos, porque Maria não fala nada, né? Você percebe que Maria não fala nada? E parece que Maria era uma mulher de poucas palavras. Porque até em João capítulo 12, quando ela vai quebrar um vaso diante de Jesus, diz que ela só chega e quebra, não diz nada. Maria parece que era uma mulher que falava pouco. Não estou dizendo que as mulheres falam muito. Não me entendam mal. Não me entendam mal. No mundo de hoje a gente tem que tomar cuidado até com o que fala, né? Tem que dizer o óbvio, é verdade. Mas parece que essa mulher não era muito dada a palavras, a discurso. Mas as ações dela falam mais do que 1000 palavras. Maria entende que antes de servir a Cristo, ela precisa ser instruída por Ele. E aqui nós temos uma lição muito preciosa, porque em um mundo dominado por falas, ouvir é considerado uma virtude. E parece que a gente tem que dizer o óbvio. Em um mundo dominado por falas, ouvir é considerado uma virtude. Nós somos a geração da opinião. Talvez não houve na face da terra nenhuma geração tão opiniosa, como diz a minha avó, como a nossa. A gente quer falar sobre tudo. Não pode deixar um assunto sequer sem que a gente manifeste a nossa opinião. E aí surgem os especialistas, né? Todo mundo hoje é especialista em alguma coisa. Por exemplo, semana passada, todo mundo era especialista em futebol. Leva ou não leva o Neymar? Todo mundo hoje é especialista em política. Todo mundo hoje é especialista em pastorado. Você abre a internet, tem cada peça falando sobre o ministério pastoral. E a gente foi levado por essa onda. Temos que falar, somos pressionados a tomar uma posição. E ser isento ou não ter opinião formada sobre determinado assunto tornou sinônimo de covardia. Isentão hoje é quase um xingamento. E aí, tu vota em quem? Não sei não. Vixe, rapaz. E aí? Marca sua posição, rapaz. Ser isento hoje é quase um xingamento. Em um mundo que fala, meus queridos, nós somos chamados a ouvir. Não é isso que a Escritura diz? A nossa prontidão é para quê? Estejais prontos, diz o nosso irmão Tiago, para ouvir e tardio para falar. Sabe qual é o nosso problema? A gente entende que a gente está pronto para falar e tardio para ouvir. A gente não ouve mais. Olha a lição que Maria está nos dando. Correria. Pensa aí você, mulher, Jesus na casa, 13 pessoas no mínimo para dar de comer. A panela de pressão, o suco, o menino gritando. Maria está lá sentada, ouvindo. Meus queridos, quando nós ouvimos, nós estamos intencionalmente presentes. Quando nós ouvimos, nós estamos expressando um coração ensinável. O verdadeiro discípulo, meus amados irmãos, ouve e aprende com Jesus. Portanto, antes de falar, ouça. Antes de ensinar, aprenda. E antes de servir, se assente aos pés de Jesus Cristo. A pergunta que temos que fazer é se nós estamos aos pés de Jesus. Você está aos pés de Jesus? Você está ouvindo a sua voz? Ou será que a sua produtividade, a sua agenda lotada tem roubado de você o tempo de estar na presença e com Jesus? Nós precisamos, meus queridos, nós precisamos urgentemente parar e reavaliar as vozes que têm guiado os rumos da nossa vida. Todos os dias, os inimigos da devoção, os afazeres, as responsabilidades podem abafar a voz daquele diante de quem devemos nos prostrar e nos render. Meus amados irmãos, dar importância ao que realmente é importante. Dar importância ao que realmente é importante não é perda de tempo, é prioridade espiritual.
A comunhão com Cristo não acontece por acaso. A comunhão com Cristo não acontece por acaso. O texto diz que ela escolheu a boa parte. A comunhão com Cristo é uma decisão contra a pressão da urgência. O que é urgente para você? O que é urgente para você? Escolha a comunhão, escolha a boa parte. Você pode estar com Jesus e ainda assim estar longe da comunhão com Ele. Em terceiro e último lugar, minha terceira e última consideração. Eu nem perguntei quanto tempo tem, então não estou nem olhando para o relógio. Então nós vamos combinar o seguinte: se eu estiver falando demais, você começa a coçar a cabeça, que eu já sei que está na hora de terminar. Tá? Terceiro e último lugar, minha terceira e última consideração: entre o trono e o chão, nós recalibramos o coração. Olha o que diz os versos 41 e 42. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Em terceiro e último lugar, meus queridos, entre o trono e o chão, nós recalibramos o coração. A expressão Marta, Marta revela aqui uma grande desaprovação, mas ao mesmo tempo uma terna afeição de Jesus. Jesus aqui faz o diagnóstico e corrige amorosamente o coração de Marta. E aqui, meus queridos, é importante ressaltar que por conta da sua atitude ou da sua reputação, Marta entrou para a história como uma mulher maculada. Eu já vi gente pregar nesse texto dizendo que Marta era desviada. Marta não era crente. Quando eu estava recém-ordenado, eu encontrei uma adolescente lá da primeira igreja. Eu era pastor auxiliar da primeira igreja, e ela dizia assim: pastor, eu pareço demais com Marta. Eu digo: eu estou para pregar um sermão em defesa de Marta, porque a biografia de Marta para muitos é manchada. Marta não é crente, Marta é desviada. Já pintaram Marta como mundana. Quando você olha para a escritura, meus queridos, você percebe que a fé de Marta era genuína. Marta, por exemplo, cria na ressurreição. Leia João 11 em casa. Quando Jesus diz assim: seu irmão vai ressuscitar, ela diz: eu sei, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar. Marta cria na ressurreição. Ou seja, a fé de Marta era uma fé genuína. Portanto, Marta não está desviada, meus queridos. Marta aqui é a ilustração de um coração que está inquieto. O coração de Marta aqui, meus queridos, é o meu e o seu coração. Nós somos Marta. Nós vivemos inquieto. E assim como o coração de Marta precisava de correção, eu e você precisamos ser corrigidos pelo Mestre. Então a fé de Marta é genuína. Estou vendo as irmãs sorrindo assim, acho que tem irmãs dizendo: glória a Deus, foi para mim, pastor. Não estou desviado. As irmãs sorriram assim para mim, tão bonito, como se tirou um peso das minhas costas, pastor. Né? Pode parar por aí, pastor, não precisa continuar pregando não, já, né? Mas a fé de Marta era genuína, meus irmãos. Mas em segundo lugar, Marta estava sempre pronta para servir. Olha João capítulo 12, os versos 1 e 2. Quem está servindo no jantar é Marta. E o serviço é uma virtude que é elogiada em toda a Bíblia. Marta, portanto, aqui no texto de Lucas, não é repreendida por estar servindo, não. Marta é repreendida aqui pela forma irada com que reclamou de sua irmã e por trocar a comunhão pelo serviço. Assim sendo, meus queridos, Jesus não nega a validade das preocupações de Marta. Não, o que Jesus faz aqui é recalibrar, é reorientar, é colocar as preocupações de Marta em uma perspectiva adequada e correta. E olha a beleza do texto, meus queridos, olha a beleza do texto. Porque antes de corrigir Marta, Jesus lhe fala graciosamente. Jesus chama pelo nome: Marta, Marta. A boa notícia aqui, meus queridos, é que quando a gente está perdido na nossa correria, Jesus ainda pode nos chamar pelo nome. Ô fulano, está correndo demais. Ô fulano, tu está inquieta demais, está preocupada demais. Esse é o bom pastor, meus queridos. Ele nos chama pelo nome. E ele recalibra o nosso coração. Ele coloca o nosso coração na perspectiva adequada e correta. Esse é o evangelho da graça. Esse é o bom pastor.
que dá a vida pelas ovelhas, meus queridos. Marta, meus queridos, inverteu a ordem, e por isso suas prioridades estão confusas e o seu coração está irritado. E se nós considerarmos aqui, porque a localização desse texto, esse texto é lucano, esse texto só está em Lucas, no Evangelho de Lucas, mas a localização do texto também é importante, porque esse texto, meus queridos, ele está localizado logo após a parábola do bom samaritano, e ele antecede o ensino da oração do Pai Nosso, que Lucas vai resumir em 4 versículos no capítulo 11. Portanto, penso eu que o ensino de Jesus aqui é muito mais sobre inquietação ou passividade e ação, não. Eu acho que quando a gente olha para esse texto dessa maneira, a gente perde o verdadeiro sentido do texto. A ideia do texto não é essa, mas o que Jesus está ensinando aqui é sobre verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade entende que ouvir não é inimigo do fazer. Mas perceba que Jesus não apenas corrige o coração de Marta, ele corrige o coração de todos os seus discípulos, ensinando que o ouvir atenciosamente, oferece a base, o fundamento para o servir corretamente. Você percebe como o texto muda de significado a partir disso? Como não é uma disputa para ver quem é devagar, quem é mais lento. Não. Jesus corrige a rota, a prioridade. Primeiro a gente ouve atentamente, porque a gente só pode servir corretamente se ouvirmos o Mestre. O que eu estou a dizer, meus queridos, é que nosso serviço precisa ser submetido ao discipulado e às verdades de Cristo. Do contrário, será ativismo religioso e não cristianismo genuíno. O ativismo gera enfado, gera cansaço, gera irritação. O serviço é precedido pela comunhão, é prazeroso, é leve, é edificante. Portanto, meu amado irmão, a graça de Cristo não nos deixa confortáveis quando nós estamos ocupando o lugar errado. Quando em vez de estar aos pés de Jesus, você está correndo de um lado para o outro, feito barata tonta. Cristo amorosamente chama Marta a abandonar o trono e voltar aos seus pés. Meus amados irmãos, somente o Evangelho é capaz de recalibrar o coração. Somente o Evangelho tira Cristo da periferia da nossa vida e o eu do centro do nosso coração. Crer no Evangelho, portanto, não é apenas experimentar as boas novas da salvação. Crer no Evangelho é também dar a Cristo o lugar que lhe é devido em nossa vida. Isso é crer no Evangelho, meus irmãos. É dar a Cristo o lugar que lhe é devido na nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: se Cristo não ocupa o trono do seu coração, é você e não Ele que está no lugar errado. Se Cristo não ocupa o trono do seu coração, é você e não Ele que está no lugar errado. Eu quero terminar, meus queridos, com algumas aplicações. O que é que nós podemos aprender aqui? Eu quero que você guarde no seu coração. Primeiro, o trono do seu coração sempre estará ocupado. O trono do seu coração sempre estará ocupado. A questão não é se existe alguém governando a sua vida. A pergunta é: quem governa a sua vida? Ou Cristo reina, ou o ego reina. Ou a vontade de Deus governa a sua vida, ou os desejos do seu coração. Pastor, como é que eu sei então quem está governando a minha vida? As tuas decisões falam o que sobre o governante da sua vida? Os teus projetos, as tuas prioridades, a tua conduta, os teus valores falam o que sobre o tipo de governo que você está debaixo? É o governo de Cristo ou o governo dos homens? Cristo não disputa o trono do nosso coração, meus filhos. Cristo não disputa o trono do nosso coração. Cristo reivindica o trono do nosso coração, porque se tem alguém que recebe o nome de Senhor, é Ele. Ele é o Senhor. Então Ele reivindica o trono como Senhor. Cristo não disputa o trono do seu coração, Ele reivindica como Senhor. Em segundo lugar, a maior ameaça à devoção nem sempre é um pecado escandaloso. A maior ameaça à devoção nem sempre é um pecado escandaloso.
Meus queridos, muitas vezes o inimigo da comunhão não é uma rebeldia aberta, mas as preocupações legítimas que lentamente ocupam o lugar que pertence a Cristo. A busca pela sobrevivência, a estabilidade financeira, a carreira acadêmica, entre estas coisas. Nada disso é pecado, mas quando ocupam um lugar indevido, tornam-se ídolos que nos afastam do verdadeiro Deus e do Senhor Jesus Cristo. O maior inimigo da devoção, meus queridos, não é o diabo. O maior inimigo da devoção é aquele que você se viu no espelho quando você estava se arrumando para vir para a igreja. É você mesmo. É você mesmo. Nós temos uma tendência adâmica a trocar o abençoador pela bênção, a celebrar as dádivas de Deus e ignorar o próprio Deus. Essa é uma tendência adâmica em todo aquele que é filho de Adão e as mulheres que são filhas de Eva. Todas. Então, o maior inimigo da devoção nem sempre vai ser um pecado escandaloso. Pode ser coisas boas, coisas úteis, coisas lícitas, mas que estão ocupando lugares indevidos no nosso coração. Terceiro e último lugar, e eu termino. A escola da rendição é aos pés de Jesus. A escola da rendição é aos pés de Jesus. A verdade, meus queridos, a verdade é que nenhum de nós desce voluntariamente do trono. A verdade é que nenhum de nós desce voluntariamente do trono. Nós somos orgulhosos demais, nós somos pecadores demais, nós somos autossuficientes demais, mas somos confrontados com o Evangelho que nos apresenta um rei diferente, o rei que ocupa o Agora foi. Deixa eu voltar aqui. A escola da rendição é aos pés de Jesus. A verdade, meus queridos, é que nenhum de nós desce voluntariamente do trono. Nós somos orgulhosos demais, pecadores demais, autossuficientes demais. Mas o Evangelho nos apresenta um rei diferente. O rei que ocupa o trono é o mesmo que desceu do céu e assumiu a forma de servo, carregou uma cruz e morreu por pecadores. E porque o rei desceu tão profundamente em humilhação, hoje pecadores podem abandonar o seu falso trono e encontrar vida aos pés de Jesus. O que eu estou a dizer, meus queridos, é que o caminho para o chão passa pela cruz. O caminho para o chão passa pela cruz. O Cristo que reina no trono continua chamando pecadores para perto de si, a fim de que estes aprendam, adorem, encontrem vida e descanso nele. Pois somente por meio de Cristo reconhecemos e confessamos que o nosso lugar é no chão e o dele eternamente é e será o trono. Que Deus em Cristo os abençoe, meus irmãos. Que Deus em Cristo os abençoe. E que nessa vida nossa, entre o trono e o chão, sejamos encontrados aos pés de Jesus Cristo. Amém?